Existe um tipo de cansaço que aparece rápido demais. Você passa pouco tempo com alguém, às vezes minutos, e já sente aquela queda interna. Não é física exatamente. É algo mais sutil, como se sua energia tivesse sido drenada por algo invisível. E o mais estranho é que muitas vezes não aconteceu nada de errado. Não houve conflito. Não houve tensão explícita. Não houve discussão. Ainda assim, você se sente cansada das pessoas. E então vem o pensamento automático. Eu estou ficando antissocial. Estou perdendo a paciência. Talvez eu simplesmente não goste mais de gente. Mas talvez não seja pelo motivo que você pensa. Porque quando o cansaço é frequente, a mente tenta simplificar a explicação. Ela procura um rótulo rápido, algo que organize o desconforto. Só que nem todo cansaço social nasce de rejeição às pessoas. Às vezes, ele nasce de intensidade interna. Algumas pessoas entram em interações sociais apenas para conversar. Outras entram para processar. Processar o tom de voz, as microexpressões, as pausas, o que foi dito e o que não foi dito. Enquanto a conversa acontece na superfície, algo dentro de você está trabalhando em múltiplas camadas, observando, avaliando, se ajustando. E isso consome energia. Você não está apenas ouvindo palavras, está interpretando contextos, está regulando suas próprias reações, está tentando manter harmonia, entender o clima emocional, evitar desconfortos sutis. Tudo isso em segundos. É como se cada interação exigisse uma leitura emocional completa do ambiente. E isso cansa. Não porque você não gosta de pessoas, mas porque seu sistema opera em alta sensibilidade. Existe uma diferença enorme entre estar com pessoas e absorver pessoas. Talvez você pertença ao segundo grupo. Talvez o seu cansaço não venha da presença alheia em si, mas da quantidade de estímulos que você capta enquanto está presente. Algumas mentes filtram, outras captam tudo. Quando você capta tudo, pequenas interações não são pequenas. Elas são densas. Um simples encontro pode envolver expectativas sociais implícitas, necessidade de responder de forma adequada, preocupação em não parecer distante, leitura constante de sinais emocionais. Enquanto para alguns isso é automático e leve, para outros é intenso e contínuo. Intensidade contínua leva ao esgotamento. O problema é que, como esse esforço é invisível, você começa a duvidar dele. Porque por fora parece simples, mas por dentro houve movimento, houve regulação emocional, houve contenção, houve adaptação. E adaptação constante consome energia psíquica. Talvez você tenha aprendido ao longo do tempo a se ajustar demais aos ambientes, a perceber o que os outros precisam, a antecipar reações, a evitar conflitos antes mesmo que eles existam. Esse tipo de habilidade é útil, mas também é desgastante, principalmente quando acontece o tempo todo. É por isso que, depois de algumas interações, surge aquela necessidade quase urgente de silêncio, não como rejeição, mas como recomposição. Seu sistema precisa desacelerar, precisa parar de monitorar, precisa existir sem interpretar. E quando você finalmente fica sozinha, sente algo curioso, alívio. Um alívio que vem acompanhado de culpa. Porque parte de você acredita que não deveria se sentir assim. Mas talvez o erro nunca tenha sido sentir alívio. Talvez o erro tenha sido acreditar que seu nível de processamento deveria ser igual ao dos outros. Nem todo o cérebro responde ao estímulo social da mesma forma. Alguns precisam de mais tempo para recuperar energia. Alguns possuem menor tolerância a excesso de estímulos. Alguns simplesmente operam em profundidade constante. E profundidade cansa. Isso não significa que você não ama pessoas. Não significa que seja fria. Não significa que esteja se isolando do mundo. Significa que sua energia é finita e que interações, mesmo pequenas, têm um custo maior para você. Existe também outro fator silencioso, o esforço de parecer confortável. Às vezes, além de processar tudo internamente, você ainda tenta parecer relaxada, interessada, presente. Esse mascaramento aumenta ainda mais o desgaste. Você não apenas interage, você sustenta uma performance leve enquanto por dentro está regulando estímulos intensos. É claro que isso cansa. Talvez você não esteja cansada das pessoas. Talvez esteja cansada do esforço invisível que acontece dentro de você quando está com elas. Talvez não seja desinteresse.
Talvez seja sobrecarga. E quando você começa a olhar por esse ângulo, algo muda. O cansaço deixa de ser um defeito moral, deixa de ser uma falha de caráter, deixa de ser um sinal de que há algo errado com sua personalidade. Ele passa a ser um indicador, um sinal de que seu sistema precisa de pausas reais, de que seu limite é diferente, de que sua intensidade interna não é fraqueza, é característica. Nem todo mundo foi feito para funcionar em exposição constante. Algumas pessoas precisam de intervalos maiores entre estímulos, precisam de silêncio para reorganizar pensamentos, precisam de solitude para recuperar energia. E isso não as torna menos capazes socialmente. As torna apenas conscientes do próprio funcionamento. Talvez você tenha passado muito tempo tentando se encaixar em um ritmo que não respeita a sua estrutura. Talvez tenha confundido autorregulação com isolamento. Mas existe uma grande diferença entre se afastar por medo e se recolher por necessidade. Se você se cansa fácil das pessoas, talvez não seja pelo motivo que você pensa. Talvez nunca tenha sido falta de amor pelo mundo. Talvez tenha sido intensidade demais dentro de você. E entender isso não resolve tudo, mas traz algo importante: alívio. Porque quando você compreende o próprio funcionamento, o cansaço deixa de ser um inimigo. Ele se torna apenas um sinal. E sinais não existem para serem combatidos. Existem para serem compreendidos. E quando você começa a respeitar esse sinal, algo muda de forma quase imperceptível. Você para de se forçar a prolongar interações além do necessário. Para de aceitar todos os convites por obrigação. Para de interpretar seu cansaço como falha. E, curiosamente, isso melhora até a qualidade das suas relações. Porque quando você se encontra com alguém já regulada, descansada e consciente dos seus limites, sua presença é mais verdadeira. Não é uma presença sustentada por esforço, mas por escolha. Existe uma diferença enorme entre estar disponível por pressão e estar disponível por vontade. Quando você aprende a diferenciar as duas coisas, a culpa diminui. Você começa a entender que preservar energia não é egoísmo, é manutenção interna. Algumas pessoas funcionam como baterias de carregamento rápido. Outras precisam de ciclos mais longos de recuperação. Nenhuma está errada. Talvez o que mais te cansava não fosse a interação em si, mas a resistência constante ao que você sentia depois dela. E quando essa resistência diminui, o cansaço também deixa de ser um peso emocional. Ele passa a ser apenas parte do seu ritmo. E todo ritmo, quando respeitado, se torna mais leve de viver.